Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o jogo envolvendo Brasil e Equador pela 7ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E aí a gente teve a vitória do Brasil depois de 4 jogos. O Brasil venceu por 1-0 com um gol do Rodrigo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar primeiro sobre esse jogo. Eu quero também fazer algumas ponderações relacionadas à seleção, ao trabalho do Dorival Júnior. Vou começar falando do jogo, depois a gente tenta colocar todo um contexto do que aconteceu. Vou tentar falar um pouco a minha opinião. Bom, o jogo foi o seguinte, né? Toda a expectativa ali em cima dessa partida, porque o Brasil já não vencia ali nas eliminatórias, tinha 4 jogos, e a gente vê a Argentina muito bem, o Uruguai muito bem, a Colômbia muito bem, e o Brasil fez uma Copa América péssima, uma Copa América bem ruim, com jogos assim, né, muito abaixo da expectativa. E aí o Dorival Júnior, nas entrevistas, ele havia dito que apesar do resultado nas eliminatórias não ter sido o resultado ideal, o resultado que todo mundo esperava, de acordo com o Dorival, lá nos treinos tudo ocorreu muito bem, foi uma evolução muito grande do time e estava tudo certo, que as coisas iam caminhar e iam melhorar. Então se tinha uma expectativa de que pudesse jogar melhor. E lá em Curitiba, um gramado incrível, lá no estádio Couto Pereira, né, o estádio lá do Curitiba, casa cheia, a torcida presente. Apesar, né, de que eu acho que teve um erro estratégico aí da CBF, né, nessa sexta-feira que ocorreu o jogo do Brasil, dia 6 de setembro, também teve o primeiro jogo da NFL aqui no Brasil, né, que aconteceu lá em São Paulo, no estádio do Corinthians. Então, assim, praticamente ali no mesmo horário, né? Eu acho assim que isso, de certa forma, ali traz uma concorrência para o futebol, né? Que é o principal produto aqui do Brasil, a seleção brasileira, né? Então a CBF talvez poderia ter ali tido um pouco mais de cuidado, ter negociado isso aí com quem está organizando a NFL, ou mesmo com a Conmebol, né? Para passar o jogo do Brasil, ao invés de ser na sexta, ser na quinta, para não ter essa concorrência. A gente viu que teve realmente muita gente assistindo esse jogo da NFL. É realmente um evento interessante, a primeira vez que acontece no Brasil, né? Então tem esse fato também de ser novidade, e tem o fato de que muitas pessoas aqui no Brasil acompanham a NFL, né? Uma organização muito grande lá da NFL, eles sabem fazer muito bem o evento, né? Coisa que aqui no Brasil a gente às vezes fica um pouco devendo. Então tinha todo esse contexto, né? De no mesmo horário tá acontecendo o jogo da NFL, com essa seleção assim, que já não é um grande espetáculo, né? Já não é mais aquela seleção... você vai ligar a seleção, antigamente o cara ia lá ver o Ronaldinho Gaúcho, ver o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, Cafu, Roberto Carlos, o Kaká, era sempre um espetáculo, né? Agora não tem nem o Neymar mais ali na seleção, né? Não tem aquele showman ali que você vai ver aquela expectativa de ter um grande jogo. Então, assim, o público com certeza está se esvaziando, né, na seleção brasileira. Muito fruto desse trabalho aí da CBF, né? Não pode não culpá-los pela seleção não ter aquele mesmo desempenho, aquele mesmo apreço, né, da população, das pessoas em geral, do público em geral que tinha antigamente. Bom, e aí o Brasil, falando do jogo, teve essa baixa lá do Pedro, que se machucou lá na quarta-feira, e aí precisava de ter um substituto, e aí quem foi o substituto foi o jogador do Botafogo, né? Tinha uma expectativa de que pudesse entrar com o Endrick, e não entrou com o Endrick, né? E acho que talvez assim, a opção dele foi pelo fato do jogo contra o Equador ser um jogo bem físico, né? O time do Equador ali tem bastante dividido, é um time forte ali. Mas assim, se a gente vai pensar hoje em dia, né, as pessoas falando, esse jogo contra o Equador é um jogo muito físico. Mas você vai jogar lá contra a seleção de Camarões lá na Copa do Mundo. Vai ser jogo físico. Você vai jogar lá contra a seleção da França. Vai ser um jogo físico. Vai jogar contra a seleção da Suíça, contra a seleção da Eslováquia. Vai ser jogo físico, né? O futebol hoje é muito físico, é muito tecnicamente assim ruim,
né, a maioria dos times aí que a gente vê aí, né, não são tecnicamente grandes times, mas fisicamente todo mundo tá ali em cima, né? É sempre um jogo muito duro. E aí, com esse time aí, a gente viu lá um primeiro tempo, assim, o Brasil jogou um pouco melhor do que no segundo tempo. O gol do Rodrigo saiu por causa do talento do Rodrigo, que conseguiu fazer um chute ali de fora da área, mas assim, a gente na prática viu o Brasil criando muito pouco. No segundo tempo ainda foi pior as coisas, né? O Dorival fez algumas mexidas ali e as coisas não deram muito certo ali. Colocou o Gerson, né, no lugar do Bruno Guimarães ali, e meio que o Gerson, em vez de jogar lá armando, ele ficou um pouco que correndo atrás ali dos jogadores do Equador, que teve até um pouco mais de posse de bola ali no segundo tempo. Em determinado momento ali o jogo ficou até um pouco perigoso ali assim, né, quando chegou em 30, 35 ali do segundo tempo, e estava só 1-0 para o Brasil, corria o risco ali do Equador empatar o jogo. Ele já fechou a casinha lá, já colocou o volante mesmo, e para segurar o resultado, porque para o Brasil o importante nesse momento era o resultado, voltar a vencer ali nas eliminatórias, já que, né, estava numa posição muito ruim, né? Teve também a estreia do Estevão lá, né, na seleção. Acho que não foi uma grande estreia, mas também é um cara muito, muito jovem, né? Acho que tem 16 ou 17 anos o Estevão, muito jovem, né? Então, realmente é difícil. Também é um jogo difícil, né? E assim, de forma geral, não foi um jogo bom do Brasil, a vitória veio, mas eu acredito que se fosse um adversário mais duro, um adversário mais qualificado tecnicamente, com o Equador, não é uma grande escola de futebol, né? Nos últimos anos a gente vê o Equador se destacando, né? Principalmente por causa do trabalho lá do Independiente Del Valle, tem uma boa estrutura, uma boa base, né, de formação de jogadores ali, né, jogadores de categoria de base, mas não é uma grande seleção, né? Talvez se fosse contra uma grande seleção seria um pouco mais difícil, né, esse jogo aí para o Brasil. Então, assim, de forma geral, não foi um jogo bom, foi um jogo ruim do Brasil, né? E o questionamento volta a ficar em cima do Dorival, né? Eu já coloquei isso aqui, essa opinião aqui em outros vídeos aqui, e repito isso. Na minha visão, deveria ter um técnico estrangeiro. A gente pegar hoje o futebol brasileiro, os dois principais clubes aí que a gente tem no futebol brasileiro, né, que estão jogando melhor, tanto Palmeiras quanto Botafogo, são técnicos estrangeiros. O Flamengo tem o elenco mais caro do futebol brasileiro e mesmo assim não consegue ter o melhor futebol. Tem o Tite como treinador, que já foi treinador da seleção brasileira. Então, infelizmente, a impressão que a gente tem é que o futebol brasileiro, de certa forma, está desatualizado. Não que o Dorival seja má pessoa, seja um treinador ruim. Não acho isso. Eu acho ele um cara inteligente, um bom treinador, como pessoa, uma excelente pessoa, assim. Mas a questão que a gente, quando pensa na seleção brasileira, a gente está pensando no topo, em disputar com os melhores. E para a gente disputar com os melhores, a gente precisa fazer o melhor, a gente precisa dar um passo a mais, né, do que fazer simplesmente o trivial, né? E eu não vejo hoje aqui no Brasil potencial assim para a gente chegar no topo, né? Essa Copa do Mundo aí vão ser 48 seleções, nessas eliminatórias 6 se classificam, né? Eu vou tentar colocar aqui a tabelinha aqui do lado aqui só para a gente ver aqui o resultado aqui. O Brasil subiu um pouco a posição, mas assim, são 6 que vão se classificar, né, nessas eliminatórias e ainda tem a repescagem. Então assim, é praticamente impossível do Brasil não ir para a Copa do Mundo, mas assim, vai fazer o que nessa Copa do Mundo, né? Pelo jeito aí, vai só passear mesmo, porque essa seleção aí do Dorival não está encaixando, não está encantando de maneira nenhuma. E como eu já disse também em outros vídeos, eu acho que os jogadores são muito bons, tem um elenco excelente, muito bons jogadores. Eu vi até muita gente comentando na hora que a culpa não era só do Dorival, que os jogadores também não estão empenhando, né? Por exemplo, o Vini Júnior não fez uma grande partida ontem. Mas isso também é papel do coach ali, né? De estar motivando, de estar colocando o cara para jogar numa posição onde ele se sinta valorizado, onde ele queira realmente ele participar do jogo. Realmente é complicado, né? O Militão ali mesmo, ele se machucou, sentiu alguma coisa ali, saiu fora ali. E a gente vê nas imagens dele, o cara tava lá sorridente, lá
sentado lá na arquibancada lá e quer dizer, não está nem um pouco se sentindo ruim de não estar participando daquele jogo, né? A motivação dos caras para participar ali, a gente está vendo que não é muito alta, porque também tem uma questão polêmica ali, a questão dos clubes, né? A seleção às vezes pega o cara se machuca, volta para o clube machucado e quem paga o salário é o clube, né? Como a gente viu acontecendo com o Pedro aí, e ninguém quer perder a temporada lá na Europa. Então, isso é uma situação complexa, que precisa de um treinador que tenha bagagem, tenha experiência, que saiba contornar todos esses pontos aí. Bom, então era isso, minhas impressões aí, não vou me delongar mais aí falando. Deixa aí seu like, deixa aí seu comentário aí nesse vídeo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.